Olá, eu vou de novo, eu tenho essa mania, acho que porque eu fui professor, então eu tenho uma mania de toda hora querer colocar um exemplo, forçando uma determinada visão, para que você possa entender o porquê dessas colocações que eu vou fazer. Então eu vou começar de novo com um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que você é professor de matemática, e daí você pega um aluno que te entrega uma determinada prova que todo mundo deveria ter executado os exercícios, e uma vez que deveria ter executado, eles chegariam num determinado resultado. Mas aí, quando você tem apenas os resultados, você não tem certeza absoluta se o aluno conseguiu realmente executar aquela prova. Ou se, de repente, ele espichou o olho, ou tinha alguma cola, ou tinha alguma coisa que alguém passou para ele, em que ele simplesmente copiou os resultados sem demonstrar os cálculos, sem demonstrar se ele realmente conseguia entender aquilo que ele está fazendo. Isso é normal, porque todo mundo que já teve matemática uma vez na vida, que já fez matemática na escola, certamente viu esse tipo de situação, onde o professor pede para que o aluno demonstre os cálculos para que finalmente ele possa chegar à conclusão se esse aluno sabe ou não sabe. Quantas vezes eu, como professor dentro da faculdade, peguei resultados diretos de alunos, e aí você pergunta para o aluno: ô fulano, eu queria que você me demonstrasse os cálculos, porque chegar no resultado apenas não significa dizer que você sabe fazer esses cálculos, então eu preciso que você me demonstre. Aí o aluno chega e diz assim para você: professor, eu cheguei nos cálculos, e daí você pede para ele demonstrar e ele não consegue demonstrar. Imagina que você quer comprar um imóvel de uma determinada pessoa. E para comprar um imóvel, você vai lá e fala assim para a pessoa: olha, eu quero ver os documentos desse imóvel para ver se está tudo certinho. E aí o cara diz assim para você: mas para quê? Confia em mim, eu sou uma pessoa confiável. Não precisa ver os documentos, afinal de contas você está tirando uma com a minha cara, você está achando que eu sou desonesto, que eu iria fazer um negócio ruim com você? Você pede então para ir visitar o imóvel e ele diz assim: não, para quê? Confia em mim, é o melhor imóvel que você tem para você poder comprar. Você nunca vai arranjar uma proposta melhor do que essa. Pois é, esse exemplo do vendedor de imóveis que não quer mostrar, que quer te vender alguma coisa, mas ele não quer mostrar o que ele está te vendendo na verdade, e esse exemplo do aluno que diz que sabe, mas não sabe demonstrar, e só chegou nos resultados, mas não consegue demonstrar como é que ele chegou nos resultados, é mais ou menos isso que está acontecendo com a reforma da Previdência. Nós temos diversos especialistas que passaram estudando isso a vida inteira dentro das universidades, dizendo que não existe um déficit da Previdência, e por esse motivo qualquer argumentação dizendo que existe uma necessidade de fazer uma reforma da Previdência, esse argumento é falso. Eu não sou a favor de chegar e ficar fazendo mais vídeos a respeito de uma mesma coisa, assim como nós já temos vários vídeos aí dentro da internet. Nós temos vários especialistas hoje mostrando que não existe um déficit da Previdência, e pelo contrário, se existe um déficit foi porque houve uma má administração, e por esse motivo, cessando apenas a má administração, nós conseguiríamos fazer com que reverter todo o processo de déficit caso houvesse. Eu não sou de fazer nenhum outro vídeo, porque tem outros especialistas que fazem vídeos a esse respeito, e eu posso encaminhar a vários vídeos, como por exemplo da Maria Lúcia Fatorelli. Temos vídeos aí do Eduardo Moreira, que são vídeos bastante comentados, bastante interessantes, estão bem visualizados dentro da internet, explicando as deficiências que existem nessa proposta com relação à reforma da Previdência. Nós temos vídeos aí da Receita Federal, todos eles eu estou colocando para você o link aí em cima para que você possa observar. Além, é claro, do vídeo que eu já fiz também, que eu coloquei o link aí em cima, em que eu já fiz também comentando, baseando-me nesses vídeos para que eu pudesse dizer que realmente tem alguma coisa de muito estranha dentro dessa reforma da Previdência. Além desses vários especialistas que têm conhecimento notório, apesar de ter um monte de gente de Facebook aí, especialista que não tem informação absolutamente nada e começa a ficar comentando um monte de coisa que não tem nem domínio, não sabe nem o que é 2 mais 2, e de repente ele simplesmente adota um discurso neoliberal. Em função de ter adotado um discurso neoliberal, como todo neoliberal, ele tem um problema de QI, um problema de deficiência intelectual. Então, por esse motivo, ele fica simplesmente argumentando, tentando apoiar
uma coisa sem que haja um argumento suficientemente inteligente. Então, por esse motivo, eu não recomendo que você veja essas pessoas de direita, que tantos existem aí falando a respeito e dizendo que vai ser uma boa fazer a reforma da Previdência. Vai ser uma boa, e nesse caso, vai ser uma boa quando você começar a consultar e começar a perceber as informações. E consultando informações de gente que lidou com isso a vida inteira, você chegará sim à conclusão de que não existe déficit da Previdência, não existe necessidade de fazer a reforma já, sim, existe uma ineficiência do governo de cobrar aquelas pessoas que já deveriam ter pago suas dívidas e, portanto, se já deveriam ter pago a dívida que existe, se é que existe alguma dívida, algum déficit da Previdência, uma vez que cobrássemos essas dívidas dessas pessoas, desses grandes empresários brasileiros, nós certamente pagaríamos essas dívidas e nós não teríamos mais esses problemas. Além, é claro, da DRU, que Eduardo Moreira explica muito bem, que é uma descentralização das receitas da União, que na verdade faz com que você retire recursos que são destinados à aposentadoria e de repente estavam sendo destinados a uma outra coisa, graças ao espertalhão Fernando Henrique Cardoso, que tinha tendência de direita de colocar várias coisas que dessem dinheiro para os bancos. Portanto, essa DRU inventada por Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, foi um dos motivos, se é que existe motivo para que a Previdência Social esteja falida, para se dizer qualquer coisa desse gênero. Tudo fica ainda mais difícil quando você vê declarações da Tchutchuca. Quer dizer, Tchutchuca? Não, vamos dizer, o nome dele é Paulo Guedes. É isso mesmo, Paulo Guedes. Aquele cara que tem doutorado na escola de Chicago. Eu comentei aqui dentro do vídeo sobre a escola de Chicago, e a escola de Chicago baseia-se principalmente numa teoria que também veio da escola austríaca. A escola austríaca, mais velha do que a escola de Chicago, baseou suas teorias dizendo que existe sim uma mão invisível do mercado e que não pode existir administração, tem que deixar tudo correr solto. Não pode ter gerente, não pode ter supervisor, não pode ter nada. Você marca a meta e reza para Deus poder dirigir o seu país e fazer ele transformar do jeito que você precisa, do jeito que você quer. Então, essa história de dizer o livre mercado vai controlar tudo e vai dar tudo certo, exatamente. Todo mundo defendendo seus interesses, todos os bandidos fazendo tudo direitinho, vai dar tudo certo no país. Então a mão invisível transforma. A escola de Chicago é baseada nesses preceitos, portanto, apesar de ser um pouco mais matemática do que a escola austríaca, a escola de Chicago se baseia através de preceitos errados. E quando você parte de um pilar base, uma fundação totalmente errada, as consequências que você vai ter em função de uma decisão errada de ser um pilar, obviamente são todas erradas. Então qualquer pessoa que acredite em escola de Chicago, e tem um monte de gente aí dentro da economia, o Paulo Guedes colocou um monte de gente formado na escola de Chicago que tem justamente essa economia. Eu me desculpe, mas eu sempre vou repetir, nasceu com a base errada, você vai continuar errado até o fim. Não adianta se você não tem pilares sólidos. Então todas as conclusões, forçando aquelas conclusões, porque ninguém suficientemente inteligente saberia que um país pode ser dirigido simplesmente você rezando para que esse país dê certo. Não existe isso, ele tem que ter uma administração, e uma vez que tem administração é necessário sim as intervenções, como eu já falei em vídeos anteriores. Mas veja, quem acredita não é só tonto, mas aí nós temos ainda aquele caso do aluno de matemática que eu falei para você, aquela pessoa que quer vender para você um produto, quer vender para você um terreno, sem mostrar os documentos, sem mostrar o que está acontecendo. Paulo Guedes está fazendo uma proposta e de repente ele chegou e falou assim para você: todos os dados de como nós chegamos aos cálculos para dizer que a Previdência Social está falida e que sem ela, sem essa reforma da Previdência, o Brasil não conseguirá ser um bom país, um grande país, eu não posso mostrar. Porque afinal de contas é sigilo. Eu agitaria todo o mercado a partir do momento que eu mostrasse que eu não sei fazer os cálculos. Foi isso que Paulo Guedes quis dizer. Gente, o que eu quero dizer é simples e fácil e notório para qualquer pessoa observar. Paulo Guedes não é de primeira vez que eu venho falando que ele tem sérias deficiências técnicas, haja visto a formação dele de Chicago. Todo mundo que começou com essa teoria certamente só vai continuar defendendo essa teoria se algum banco estiver apoiando essa decisão, porque a teoria neoliberal sim apoia todos os bancos. E se você for ver, você verá que
de trás dessa teoria, todas as pessoas que são ligadas a esse tipo de teoria são banqueiros. Olha lá que você vai ver a secretaria do Paulo Guedes, além do próprio Paulo Guedes, que já trabalha para bancos e já trabalha para facilitar com que os bancos ganhem cada vez mais dinheiro. Então surge esse problema. O que é que você vai fazer quando existe um cara que está dizendo para você que resolveu todos os cálculos de matemática, mas não pode mostrar como é que ele desenvolveu esses cálculos, porque o mercado irá à falência, a bolsa de valores irá explodir quando ele vai lá e demonstra esses cálculos. Ora, eu que tenho mais experiência do que ele, obviamente, vou olhar aqueles cálculos e vou pedir explicações. E quando eu começo explicações e ele não tem essas explicações, então fica muito mais fácil dizer: o mercado ficará em polvorosa se o mercado perceber que eu não sei fazer os cálculos. É óbvio que foi isso que ele disse e deixou claramente para você. Eu acho que você já sabe, eu também coloquei em outros vídeos, o histórico de Paulo Guedes. E eu vou mostrar de novo nesse vídeo para que você possa se lembrar. Porque senão fica só uma coisa de falácias, dando a impressão de que eu só estou falando mal do Paulo Guedes porque eu não gosto do Paulo Guedes. Mas olha aqui, vamos lembrar essas notícias que nós temos de Paulo Guedes, porque eu já coloquei em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar quem é que está fazendo a proposta para você, que não vai mostrar os cálculos. Olha aqui, ó, Operação Greenfield. O Paulo Guedes foi acusado pelo Ministério Público de ter desviado dinheiro dos velhinhos da aposentadoria. Paulo Guedes é especialista em dizer que vai fazer uma coisa e não faz. E ao contrário disso, desvia o dinheiro, arruína muitas pessoas. Posto Ipiranga ganhou 600 mil com fraudes na bolsa, diz revista. E aí você vê 590 mil aqui, 600 mil ali, 1,5 milhão ali, 1,5 bilhão aqui. E aí de repente Paulo Guedes vem com uma conversinha de R$1 trilhão, que ele precisa de R$1 trilhão, mas ele não quer demonstrar de onde vieram esses cálculos, quando na verdade nós já tivemos uma CPI de Paulo Paim. O senador Paulo Paim fez uma CPI, fez toda uma investigação a respeito da Previdência Social, e dentro daquela CPI já haviam chegado à conclusão de que não havia necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Algumas correções sim precisariam ser feitas para que não houvesse um problema lá na frente, mas não é necessário fazer uma reforma da Previdência. E de repente esse cara que diz que fez um monte de cálculo, que tem um monte de especialistas, esses especialistas não conseguiram mostrar os cálculos porque eles não sabem fazer os cálculos. Eles não têm como fazer falsificação de cálculos porque certamente a oposição colocaria pessoas especialistas em fazer cálculos, analisariam aqueles dados e veriam que aqueles dados em que o governo atual está baseando para fazer uma proposta de previdência que irá fazer com que você não tenha uma previdência, na verdade, irá fazer com que você não consiga se aposentar, e aí de repente eles não conseguem demonstrar. Por isso a necessidade de sigilo. O sigilo na previdência, nos dados da Previdência Social, é um estelionato e a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Só que agora a imprensa tem apoiado Paulo Guedes. Não sei por quê, porque pode ser que seja verdade a história de que a Globo é uma das maiores acionistas de planos de fundo de aposentadoria. Talvez seja verdade que os bancos estejam pagando para a imprensa noticiar o tempo todo, e por esse motivo a imprensa tem a tendência de noticiar, e toda a imprensa na verdade hoje é dos bancos, acabou se tornando sucursais de bancos internacionais. Então esse interesse de transferir o dinheiro todo da Previdência Social para a Previdência privada é um risco bastante grande. Outra coisa bastante perigosa é que Paulo Guedes, além de não demonstrar como é que ele chegou no cálculo para dizer que está em déficit e que está com problemas para fazer a reforma, ele também não consegue explicar uma forma como é que seria, caso houvesse essa terceirização, colocando nos bancos, quais seriam as regras para essa capitalização. E a capitalização é sempre um risco, senhores. Por que é um risco? Vou dizer o que acontece. Um banco pode falir no meio do percurso e você paga há 20 anos. 20 anos é tempo suficiente para um banco sair do Brasil e não querer mais pagar mais nada. 20 anos é tempo suficiente para um banco arrecadar um monte de dinheiro de você e de repente fechar as portas porque ele não vai conseguir te devolver. 20 anos, 40 anos, 45 anos é muito tempo para deixar
dinheiro dentro de bancos privados. E bancos privados têm a tendência de pegar o seu dinheiro e aplicar. E quando ele dá problemas porque ele fez más aplicações, principalmente quando nós temos vários problemas com términos de ciclos econômicos que fazem com que a economia toda entre em colapso, dizer que nós temos que passar isso da previdência de empresas estatais para os bancos privados, nós estamos correndo um risco seríssimo com relação a isso. Nós estamos correndo um risco, por quê? Porque além daquele dinheiro que você estava acostumado a pagar, que antes, agora quem pagava era você e o seu patrão. Agora só você vai pagar e uma parte disso vai para os bancos. Afinal de contas, eles prestaram serviços para você. Quanto por cento vai para os bancos? Ninguém quer esclarecer isso. Quanto por cento você vai perder de toda essa sua contribuição? Ninguém quer explicar isso. Paulo Guedes se recusa a dizer. Ele simplesmente quer uma carta em branco para dizer, agora que eu tenho a carta em branco, eu posso planejar e dizer como é que será a previdência privada. E assim como ele lesou os velhinhos lá no passado dele, bem recente, que está noticiado em toda a imprensa, e quando você for fiscalizar ele dentro da internet, você encontrará muita coisa contra ele e muita coisa que ainda está rolando dentro do judiciário brasileiro. Você verá que essa pessoa nunca foi uma pessoa de confiança, e uma pessoa como essa jamais deveria estar na previdência, fazendo uma reforma de previdência social, porque os interesses dele sempre foram a favor dos capitais financeiros internacionais. Os interesses dele são para resolver o problema dele financeiro. Ao fazer uma proposta, quanto será que vão ganhar de comissão para fazer esse tipo de situação de mudança em que você transfira bens dos bancos públicos para os bancos privados? Quanto por cento você vai pagar de tudo isso? Qual será a valorização de cada uma das previdências? Qual será a forma que vai ser a captação de previdência? Quais as garantias? Quais os lastros que essa previdência teria para que, se o banco falisse e você não receber absolutamente nada? Qual é o problema de, caso haja um estelionato? Não existe nenhuma proposta nesse sentido e Paulo Guedes quer uma carta em branco, um cheque em branco, vendendo um terreno na Lua, sabendo que jamais entregará um terreno na Lua. A mentira tem sido usada com muita frequência e essa mentira tem feito com que, por exemplo, técnicos especialistas do Chile, o qual Paulo Guedes se empenha em dizer que deu certo a previdência dentro do Chile, técnicos especializados de lá ultimamente têm desmentido Paulo Guedes com muita frequência. Ou seja, tudo o que eles querem é roubar você e fazer com que você não se aposente. Veja bem, uma vez que você está dizendo que você só vai se aposentar aos 65 anos, o que acontece com aquele dinheiro que você depositou durante 40 anos da sua vida e de repente você morre no meio do caminho, mas você é solteiro, não tem nem filhos, não tem ninguém? Para onde vai esse dinheiro? Obviamente esse dinheiro vai ficar com o banco. A maioria das pessoas dentro do Brasil morrem muito antes desses 65 anos. A média de idade é para pessoas ricas, para pessoas que têm uma qualidade de vida superior à grande maioria da população brasileira. E por esse motivo, dizer que existe uma média de idade de 65 anos e por isso nós temos que reduzir as aposentadorias, isso é um assalto à população brasileira e por esse motivo nós temos que nos precaver. Eu não estou fazendo simplesmente uma notícia para denegrir a imagem de Paulo Guedes, porque ele já fez isso sozinho. E tem conseguido ainda mais cada vez que ele vai na frente de qualquer autoridade, de Senado, de deputados federais, e não consegue se explicar, e por esse motivo eles têm que pagar 40 milhões para cada um dos deputados para votarem a favor da Previdência Social. Porque se não pagassem, ninguém em sã consciência votaria nesse projeto. E é por esse motivo, através do pagamento, através do sigilo e através do não planejamento e não ter explicado por que aumenta o salário dos militares dentro da Previdência Social, não se retira absolutamente nada do que Paulo Guedes dizia a respeito dos privilégios. Pelo contrário, o judiciário continua sendo privilegiado e o maior salário de todo o país. Os militares agora terão 30% de aumento. Os militares estão nos roubando, porque eles estão com vários militares dentro do poder, e aí nós brasileiros, a população que somos nós, uma grande maioria, nós vamos ficar quietos? Vamos deixar os generais controlarem a reforma da Previdência? Vamos deixar um senhor que tem vários processos de estelionato contra ele? Não. Eu acho que essa não é a solução.
Principalmente, nós até poderíamos confiar que existe uma boa intenção, mas para isso teria que demonstrar os cálculos, teria que dizer de onde vem. E aí, ao dizer que o mercado financeiro ficaria em polvorosa, é justamente porque o mercado financeiro sabe muito bem que para que você mostre algum cálculo, você tem sim que mostrar de onde veio esse cálculo. Não adianta mostrar os resultados. Aí os resultados são forjados e nós sabemos muito bem. Paulo Guedes, como aluno de matemática, se você fosse meu aluno, você estaria reprovado. Paulo Guedes, como aluno de economia, se você fosse meu aluno, quando você viesse com esse papinho de livre mercado e que simplesmente a mão invisível do mercado controlará absolutamente tudo e não precisa de gerente, não precisa de gestão, você simplesmente declararia sua incompetência. E eu diria para você que faz necessário voltar lá para a primeira série do primeiro grau. Não adianta dizer que você tem um doutorado formado em uma universidade que nasceu através de pilares errados, conceitos errados, e a partir desse momento desenvolveu uma série de teorias que só beneficiam os bancos e não beneficiam a população como um todo. Então, nesse sentido, como aluno de economia, Paulo Guedes, eu poderia dizer: você está reprovado. E digo mais, você, cidadão brasileiro, pelo amor de Deus, você tem que se manifestar, porque quando você começa a perceber que uma pessoa diz para você que tem um ótimo produto para vender, vai facilitar para todo mundo, cada um vai cuidar da sua. Ótimo, cada um vai cuidar da sua. Então que cuide da sua em bancos do Estado, bancos do governo, porque aí nós sabemos pelo menos que esse dinheiro estará bem guardado. Agora, quando você diz que você vai tirar dos bancos do governo para colocar nas mãos dos bancos privados, aí você está dizendo que você pode ser roubado a qualquer instante. E aí, não demonstrando ainda seus cálculos, me desculpe quem acreditou nessa história. Mas é uma história muito mal contada, história da carochinha, onde só quem tem abaixo de 7 anos consegue acreditar. Como eu tenho certeza absoluta que quem já trabalha e quem vai querer se aposentar tem acima de 7 anos de idade, eu tenho certeza absoluta que você tem que ser mais responsável diante da aceitação com relação às desculpas que o governo tem dado para fazer uma reforma que certamente não afetará em absolutamente nada dentro da governabilidade brasileira e certamente não afetará em absolutamente nada. Porque se afetasse a governabilidade brasileira, significaria dizer que tem muito dinheiro saindo da Previdência para fazer qualquer outra atividade que não deveria se fazer. Afinal de contas, o governo tem que suprir recursos dentro dos impostos. Ele não pode determinar uma determinada verba que vai servir para a Previdência Social e utilizar essas verbas para fazer outra coisa. Então, quando Paulo Guedes diz que não vai ter tanta educação, não vai ter tanta saúde, apesar de ele estar mentindo, porque a gente sabe que ele quer desvincular os recursos da saúde e da educação, portanto vai deixar quem terá SUS vai acabar a escola pública, vai acabar tudo isso, e o que ele quer que você pague isso. E aí, de repente, ele está dizendo que mesmo sabendo que vai fazer você pagar tudo isso, universidades públicas e tudo mais, ele quer simplesmente tirar a sua aposentadoria, porque ele sabe que nunca afetou para que tivesse qualquer tipo de governabilidade dentro do Brasil, uma previdência alta ou não. Me desculpe, mas se um governador está dizendo que não consegue administrar por causa da folha de pagamento dele, que tem muita folha de pagamento para pagar para os servidores públicos, então esse governador não deveria ter sido eleito, não deveria ter se candidatado, porque provavelmente ele sabia sim, antes de ser eleito governador, como é que era a folha de pagamento. Então, por esse motivo, ele não deveria estar se colocando contra, e sim, já deveria estar com a solução pronta, colocada dentro do seu plano de governo, e ao invés de ficar reclamando que o Estado não consegue pagar as suas próprias contas, deveria sim estar aplicando aquele plano de governo que ele deve ter feito um compromisso com o seu eleitorado, que fez com que ele tivesse uma organização suficiente para fazer com que a administração pública do seu Estado não fosse afetada pela folha de pagamento que tem com os pagamentos de servidores públicos. Senhores, qualquer governador que afete isso é um safado. É uma pessoa irresponsável e que quer simplesmente lesar os cofres públicos e fazer com que aquela velha política que Bolsonaro diz que iria eliminar, de repente, ao pagar 40 milhões de reais para cada um dos deputados para votarem a favor da Previdência, nada mais é do que uma forma nova de corrupção, e você precisa se ligar, porque quem paga isso é você. Bom,
Eu espero ter dado o meu recado, espero que você continue a compartilhar, a curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal, clicar no sininho, para que nós possamos cada vez mais conseguir um score cada vez mais alto dentro do YouTube e aí sim nós termos uma maior visualização para que nós possamos cada vez mais dezumbizar o Brasil. Eu peço então para que você nos ajude, para que esse sonho, para que esse desejo vá para frente, para que nós consigamos implantar essa ideia nova de um novo Brasil, um Brasil onde as pessoas tenham plena consciência da política, plena consciência de seus atos e da responsabilidade que tem que ter com os seus votos. Chega de zumbis, vamos dezumbizar o Brasil. Até o próximo vídeo.